Bom dia a todos. Vamos dar sequência a mais um momento de reflexão, de meditação à luz da doutrina espírita. Lembrando que nós estamos, para as nossas reflexões e meditações, acompanhando a obra Autodescobrimento, uma busca interior, do espírito Joana de Ângeles. O trabalho da Joana de Ângeles é na área psicológica, é a psicologia transpessoal, é aquela psicologia que trabalha as nossas necessidades emocionais e espirituais para a convivência nossa com o nosso semelhante. Ela nos objetiva nos fortalecer para os enfrentamentos naturais da vida, dentro do contexto principalmente da nossa relação humana, que é o mais complexo, né? Então, esse trabalho da Joana nos ajuda muito a essa reflexão. E nós estamos trabalhando a ideia que ela nos propõe, que é consciência e sofrimento. E verificamos, né, no último item que nós conversávamos, que enquanto nós não atingirmos a planificação da nossa consciência, ou seja, que essa consciência não se melhore, que a gente não atinja os objetivos da vida, os objetivos essenciais da vida, nós estamos sujeitos então às nossas paixões, ou seja, as nossas paixões primitivas acabam nos governando, elas acabam controlando a nossa vida e nós acabamos, sem percebermos disso, perdendo tempo e deixando passar a oportunidade do crescimento, né? Como nós colocamos, já de outras vezes, essa tarefa é uma tarefa que só nós podemos fazer, que é a busca da planificação da nossa própria consciência. Embora convivendo com as pessoas e amando-as muito, se nós estivermos num caminho melhor, o máximo que nós podemos oferecer é o exemplo para que o outro possa tentar seguir. Mas as vitórias que nós vamos fazer nesse sentido, elas acontecem dentro da gente. E isso ninguém pode testemunhar. Só nós e a nossa consciência podemos saber em que nível nós estamos de melhoria íntima, né? Porque nós podemos simular um comportamento sem, na verdade, estarmos sentindo aquilo. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos a afirmativa dos Espíritos que não basta que dos lábios gotejem leite e mel, sem que o coração nada tenha a ver com isso. Ou seja, se esse leite e mel não estiver realmente no coração, de nada adianta escapar da boca simplesmente palavras bonitas e derramar uma serenidade que não existe. Primeiro que as pessoas acabam percebendo, né? Ninguém pode manter um simulacro durante muito tempo. As pessoas captam o que nós somos e o que nós sentimos. Mas vamos supor que nós consigamos enganar os outros. Não estaremos enganando a nós mesmos, porque o que nós sentimos é que dá sentido à nossa vida. Dá o sentido, a direção, a proporção como nós enfrentamos os problemas, como eles nos atingem, como nós reagimos diante deles. E isso só nós podemos testemunhar, porque acontece dentro do nosso coração. Mas se nós conseguimos fazer uma mudança verdadeira, estamos num rumo verdadeiro, lutando, enfrentando dificuldades íntimas para mudar, este exemplo pode ajudar os outros. Mas nós não podemos transformar os outros. Esse é um dos grandes problemas nossos. Queremos transformar os outros, né? Eu gostaria muito que o fulano fosse feliz, queria que ele fosse diferente, mas ele não quer. Você chegou a essa conclusão, mas ele não chegou ainda. E enquanto ele não chegar a essa conclusão, que é importante para ele mudar, os pais não vão mudar os filhos não vão mudar os pais, os cônjuges não vão mudar um ao outro, e nós não vamos mudar a humanidade. Não tem jeito. Porque cada um deve fazer esse trabalho por si mesmo. É uma tarefa inglória. Ela não tem testemunhos, não tem quem... Porque ela acontece dentro da alma. E nós só começaremos a mudar quando nós acharmos importante mudar. Quando eu chegar à conclusão que é importante mudar, eu vou mudar. Enquanto eu não entender que é importante mudar, eu não vou mudar. Pode ser importante para os outros, para aquela coletividade, para aquele organismo social, para a minha família, mas se não é importante para mim, é o caso do vício. Por que o viciado tem dificuldade em deixar o vício? Porque para ele não é importante deixar o vício. Por que a pessoa nervosa, desequilibrada, problemática, não deixa de ser assim? Porque para ela ainda não é importante mudar. E não é que ela está feliz do jeito que é, não. Mas ela está acomodada
naquele posicionamento diante da vida e não deseja movimentar-se dali. Não assumiu ainda que precisa fazer um trabalho de vigilância e de correção do seu caminho e do seu entendimento. Por mais que aqueles que estejam em volta sofram com isso, e esse sofrimento é também questionável, porque, na verdade, por que a gente sofre com o comportamento de uma outra pessoa? Na maioria das vezes por conta do nosso orgulho, porque a gente queria que a pessoa agisse diferente para o nosso conforto, né? Geralmente filhos, por exemplo, os pais têm muita dificuldade com o comportamento dos filhos porque tem sobre ele a visão da sociedade, a visão daqueles que estão à volta, e ele queria que o filho fosse um exemplo, mas para que os outros comentassem ao comentar do filho, exaltando-lhe a personalidade. Porque, na verdade, nós não temos responsabilidade de fazer ninguém mudar, muito menos de fazer alguém fazer isso ou fazer aquilo. Embora, na questão filhos, nós vamos conduzir a educação deles, nós não vamos fazer por eles. Não tem jeito de fazer um pelo outro. Então, o dever dos pais, ou o dever de cada pessoa que quer auxiliar alguém é ser exemplo, auxiliar, alertar, indicar o caminho, mas quem vai ter que seguir esse caminho é o próprio Espírito, né? Então, enquanto nós não acharmos importante mudar o que é importante, por que eu tenho que deixar de ser como eu sou? Porque eu cheguei à conclusão que é importante para mim deixar de ser como eu sou e eu preciso mudar para ser feliz. Então, quando eu achar importante, com certeza, eu vou começar a fazer um trabalho independente do que os outros me dizem, independente das críticas ou de alguma indicação de quem quer que seja. Mas enquanto eu não compreender isso, pode se mover céus e terra, mas vai ficar tudo do mesmo tamanho, né? E muitos de nós a gente já vem arrastando problemáticas há várias vidas, porque nós não achamos importante mudar ainda. Não aconteceu ainda o amadurecimento psicológico necessário a que nós compreendêssemos que a mudança tem que acontecer, né? O Kardec fala da maturidade do senso moral. O homem que tem maturidade do senso moral é aquele homem que já atingiu um nível de consciência que lhe permite verificar a vida com uma visão mais elevada do que a do homem comum. E é esta visão que nós temos que buscar. Mas para isso nós precisamos nos espiritualizar. Buscar a prática dos ensinamentos do Cristo em cada dia, na sua minúcia, não porque é importante para os outros, mas porque é importante para nós. O sofrimento decorre da nossa imperfeição, não é das imperfeições dos outros. Na verdade, quando sofremos, não sofremos por causa dos outros, sofremos por conta de nós mesmos. Dependendo dos sentimentos que eu mobilizo na minha natureza, é o tipo de sofrimento que eu enfrento. Ressentido, magoado, revoltado, inconformado. Todos esses sentimentos contraditórios provocam uma distonia, um desarranjo completo na minha natureza. E eu sofro por isso. O homem equilibrado, o homem dócil, ou o homem bom, como nos ensina o Evangelho, esse é incorruptível, ele não é assolado nem assediado por nenhum tipo de mal, porque ele já alcançou um nível de entendimento da vida que coloca ele acima dos problemas. Não é que não tem os problemas, tem o problema, mas ele está acima. Ele vivencia o problema como uma oportunidade de crescimento. Toda experiência, por mais difícil que ela seja, ela é um momento de crescimento para nós. E a vida não convida a gente a viver o que a gente não precisa. Tudo que nós experimentamos nessa existência tem a ver conosco, né? Quando a gente pergunta, né, por que eu tenho que enfrentar isso? Por que eu tenho que passar por isso? Ora, tem quem enfrente o que você está enfrentando, como diz o caipira, com os pés nas costas, né? Ou seja, enfrenta com tranquilidade e não sofre nada por aquilo. Mas por quê? Porque naquele item a pessoa adquiriu uma maturidade, um crescimento. Então, para ela aquilo não é um problema. Mas para nós ainda é, porque nós estamos crescendo. E a vida convida-nos a trabalhar exatamente os sentimentos que a gente precisa. Os enfrentamentos de cada um de nós estão apropriados às nossas necessidades espirituais. Estão todos apropriados. Ninguém está vivendo nada que não devia viver. Agora, nós podemos agravar a nossa prova, dependendo da forma como nós a enfrentamos. Aí a gente pode agravar. Um dos sentimentos que agrava muito a nossa prova é a rebeldia, que tem como efeito colateral a revolta. Como as coisas não são como eu gostaria que fossem, então eu me rebelo. Eu começo a transgredir
normas, leis, regras, comportamentos. Começo a andar na contramão das coisas para agredir os outros. Na verdade, estou fazendo o quê? Agredindo a mim mesmo. Porque sendo eu o organismo gerador desse desconforto, o ponto de onde sai tudo isso é dentro da minha essência, dentro da minha natureza. Então, eu sou o primeiro a sofrer as consequências da minha rebeldia. Depois de transtornar a vida de todo mundo, né? De criar problemas por todo lado. Tem gente que se rebela contra a sociedade. Países, o Brasil não tem tanto isso, mas em países mais socialmente mais evoluídos, melhores, mas que ainda moralmente ainda não estão, uma pessoa entra dentro de uma escola, por exemplo, e consegue metralhar 30, 40 crianças, matar. Dispara uma arma, mata 30, 40 crianças. Isso é violência contida, revolta, rebeldia. O espírito se rebela completamente contra a vida, contra tudo que é normal, que deve fazer com que ele, estimulá-lo a melhorar, ele se rebela contra tudo aquilo. Não podendo fazer o que ele quer, revoltado contra a vida e a sociedade, ele sai então agredindo todo mundo. Está simplesmente agravando o seu quadro. Ele está criando um processo muito mais doloroso, que vai levá-lo a uma condição muito mais complicada do que essa que ele está. Quando uma pessoa se rebela, na verdade ela está fazendo o quê? Agravando a sua prova. Agravando a sua prova e acusando Deus. Tipo assim, por que o Senhor me deu essa vida? Por que eu tenho que viver essa vida assim? Na verdade, a vida é uma escolha, mas não é uma escolha feita aqui. É uma escolha feita lá no mundo espiritual antes da gente vir para cá. Então, as pessoas que estão conosco, exceto quando, pelos disparates aí do comportamento, a pessoa sai atrás de aventuras, né? E as aventuras, geralmente, a gente tem como herança de uma aventura um problema que não estava na nossa planificação. Mas se as coisas aconteceram dentro de um contexto aí de relativa normalidade, todos aqueles problemas que nós vamos enfrentando são desafios que nós implementamos na própria estrada para podermos melhorar o nosso sentimento. São desconfortáveis, por quê? Porque fazem parte das nossas necessidades, das nossas decisões. Aí a Joana, ela coloca aqui então, para que possa refletir a luz, a gema experimenta a lapidação. Ou seja, nós temos uma natureza para lapidar. E para que ela possa brilhar, nós temos que tirar as sujidades. Como a pedra, para ser lapidada, para que ela fique bela, quando você pega ela na natureza, ela é feia. Às vezes está cheia de cascas, de crostas, de outros minerais. Aí depois você tira e vai lapidando ela. Mas para que ela seja lapidada, muitas vezes ela tem que ser ferida pelo buril, tem que ser ferida, para poder fazer o quê? Para que ela possa depois brilhar. Então nós somos uma gema bruta ainda. Na nossa natureza há muitas pontas, há muitas cascas dos nossos comportamentos infelizes, da nossa ignorância ainda também em muitos campos. E como nós, imperfeitos ainda, nós temos uma tendência a atendermos mais os nossos instintos, as nossas paixões, do que atendermos os convites de crescimento, nós poderíamos crescer sem sofrer. Mas a nossa imperfeição não permite isso. Porque nós interpretamos errado as coisas. E damos muita vazão aos nossos gostos. Quando a pessoa diz, eu não posso me controlar, equivale a ela dizer, eu não quero me controlar. Porque naquilo em que a gente quer, ou nas coisas que a gente gosta, ou nas coisas que a gente tem vontade, a gente faz com todo o esmero possível, dedica-se com todo esforço que pode. Por que naquele quesito ali a gente não consegue fazer? Porque falta-nos o que o Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita? Aquele que faz o quê? Um esforcinho mais ou menos? Grandes esforços, E nós só fazemos grandes esforços naquilo que nos interessa. Geralmente naquilo que está relacionado à nossa paixão. Ou às nossas paixões. Às nossas fraquezas. O que é mais fácil? Comer uma torta inteira sem poder comê-la ou resistir a ela e não comê-la? Muito mais fácil comer, É muito mais fácil, não é? Chega lá, está prontinho na geladeira. Ontem a Celinha estava comentando uma coisa, ela disse assim, de uma pessoa que
sabia que não podia comer o doce, fazia 2 tortas. Uma ela deixava na geladeira, a outra ela comia. E olhava para aquela, tá vendo? Não comi. Vendo a torta na geladeira, não comia a torta. Né, Célia? Nós fazemos isso com as coisas. Daí a necessidade de estar sempre vigilante, né? Exatamente. A vigilância, ela é tudo nessa necessidade. Então, dizer que a gente não pode equivale a dizer que a gente não quer. Nós ainda não estamos querendo fazer aqueles esforços que é preciso para a gente poder ir lapidando a nossa natureza, né? E o esforço é assim. Sempre que eu fizer um esforço para melhorar, para progredir, parece que no início as coisas pioram, né? Parece que piora tudo. Mas não é que piora. Se eu tenho uma ferida infeccionada, para ela poder começar a cicatrizar, eu preciso fazer uma limpeza nela. Eu vou ter que debridar, tirar partes sujas, partes podres, e vou ter que depois colocar a medicação, aí começa a melhorar. Então, o que é essa debridação? O que é essa limpeza? É a resistência que nós temos que ter nos primeiros momentos para não fazer. E ela é difícil resistir. Porque os impulsos agora, quando você tem uma vontade e você está predisposto a atendê-la, tudo é mais fácil. Mesmo que a consciência fala, não faça, mas como eu estou disposto a fazer, então a coisa flui naturalmente. Quando eu tenho uma vontade e a consciência diz, não faça, e eu já me dispus a não fazer, aí eu começo a travar uma luta interna muito grande. Uma luta muito grande internamente, que é a limpeza que eu vou fazer agora. Eu vou arrancar agora todas aquelas partes que não servem, aquelas partes apodrecidas, ruins, e vou lançar fora. Vai ficar tudo exposto. E aí eu vou colocar, então, a bandagem, vou colocar o curativo, né? Da perseverança, da compreensão, e vou começar a fazer um trabalho agora, então, de cicatrização daquele processo infeccioso que eu tenho na alma. Mas a gente só faz isso quando deseja. Às vezes a gente morre de infecção, mas não faz, né? Há casos nossos, há casos de espíritos, né? E não pode acontecer também no nosso caso, da gente ir às últimas consequências com as nossas paixões e a gente realmente perecer. A gente não conseguir, né? Não alcançar o desiderato. Então essa mudança não é fácil. E a gente só faz ela quando achar que é importante. Enquanto o espírito não compreender que é importante mudar, não vai mudar. No momento em que ele entender que é importante mudar, ele vai mudar. Aí começa a mudança. Então essa lapidação primeira, né, do começo, depois quando já está tudo, a pedra está toda limpa, aí vem uma lixa bem fina, delicada, que vai fazendo o polimento. Aí já não dói mais tanto, não dói tanto assim, porque já é o processo de dar brilho àquilo que já tem uma forma. Mas na nossa natureza, a maioria dos nossos sentimentos, eles são embrutecidos. E para a gente arrancar muitas dessas coisas, dói, né? Então a Joana diz assim, que não é fácil mudar. Precisa querer muito, né? Nós precisamos fazer grandes esforços para mudar, não é fácil. Não é uma tarefa assim que é simples. Todo mundo fala que eu tenho que mudar, que eu tenho que mudar, que eu tenho que mudar. Eu já ouvi gente falar assim, o que eu tenho que fazer? Mudar? Ora. Eu já vi gente em entrevista, a pessoa fala assim, mas todo mundo fala que eu tenho que mudar, que eu tenho que mudar, que eu tenho que mudar. O que eu tenho que fazer? Ora, mudar. O que é que está criando o problema, que está gerando o conflito que você está vivenciando? O que está acontecendo? Eu sou muito nervoso. E por que você é muito nervoso? Faça perguntas a si mesmo. Está no Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho fala que nós temos que fazer pergunta a nós mesmos e não temer multiplicar essas perguntas. A gente gosta de perguntar para os outros, né? Quando que você vai mudar? Não é? A gente pergunta para os outros, você vai mudar quando? Você não muda nunca, você não tem jeito. Não são essas frases prontas que a gente tem? Você não muda nunca, você não tem jeito, você... Mas e essas perguntas feitas a nós mesmos? Quando é que eu vou mudar? Quando é que eu vou ter jeito? Quando é que eu vou deixar esse comportamento? Quando é que eu vou começar a minha mudança? Essas perguntas têm que ser feitas a nós mesmos. A Joana, numa outra oportunidade, ela diz assim, que nós precisamos meditar de vez em quando e dizer a nós mesmos o que nós queremos para a nossa vida. A gente costuma dizer para os outros, a gente diz para os outros o jeito que a gente gostaria que os outros fossem, mas não diz a si mesmo.
O que você gostaria de ser? Como você gostaria de ser? Diga a si mesmo. Converse com você mesmo e fale. Em oração, faça uma prece, relaxe, feche os olhos e diga a você mesmo o que você quer para você mesmo. Mas faça isso insistentemente. E esse eco, né, que vai ficar na alma, vai promovendo o quê? Uma motivação para a mudança. Eu gostaria de deixar de ser desequilibrado. Eu preciso deixar de ser desequilibrado. Eu quero deixar de ser desequilibrado. Esse eco fica na alma por muito tempo. E quando ele vai sumindo, você renova ele novamente. Você renova ele. Você faz novamente a afirmativa. Renova a ideia. Isso vai ficando como um mantra dentro da alma, né? Um eco que fazendo um bom convite. Porque o convite negativo nós temos muito, ele ecoando direto. O convite das nossas paixões, eles estão constantemente, né? A pessoa está lá sossegada em casa, de repente vem a ideia, vamos beber? Vamos ao bar? Vamos ao jogo? Vamos a tal lugar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E aquilo ecoa, e fica ecoando, é um convite. De duas ordens, provindo de nós mesmos, da nossa viciação, reforçados por outras mentes que nos querem também no mau caminho. Mas o contrário também tem valia. Quando eu faço propostas boas à minha consciência, eu também tenho a ajuda de boas mentes que vão manter aquela ideia pairando na minha mente, para que eu possa estar sempre acessando-a no momento que eu preciso. Muita gente diz assim, quando eu vejo, eu já fiz. Eu sou impulsivo, quando eu percebo, já falei. Quando eu percebo, já falei. Então, eduque-se. Eduque-se para não fazer isso. É um treino. Você está sendo governado por uma paixão sua, pelo orgulho. O orgulho está tão exacerbado que ele te controla e não te dá a chance de você refletir e pensar no momento em que devia. Então, acostume-se a não responder de pronto, a ouvir, a respirar fundo, a meditar um pouco para falar depois. Mas faça essa proposta a si mesmo. Eu não quero responder de pronto quando alguém me agredir. Eu não quero responder imediatamente quando alguém disser alguma coisa que me contrarie. Gostaria de ter um tempo para pensar. Vai pedindo isso e com certeza, no momento em que que alguém te direcionar alguma coisa que você não goste, aí você vai ter tempo de refletir o que deve e o que não deve responder. Porque nas coisas que a gente quer, a gente pensa, né? Faz planos, escreve detalhadamente, meticulosamente o que a gente quer. Mas quando fere o nosso orgulho, contraria a nossa vontade, a gente quer imediatamente responder. Então essa lapidação, ela não é fácil. Para que a luz possa refletir, a gema experimenta a lapidação. Nós estamos nessa encarnação experimentando a lapidação. Mas pode ser que a gente rejeite o buril. Nós rejeitemos o instrumento. Aí não tem outra alternativa. Nós adotamos como companheira o instrumento chamado dor, que gera o sofrimento. Quando as coisas não caminham como deveriam, então vem a dor, e a dor ela é um instrumento que vai contrariar as nossas aspirações. Ela vai na contramão daquilo que a gente deseja, justamente para promover o nosso despertamento. E esse sofrimento, ela coloca aqui que ele pode ser de ordem física, psicológica, moral, e acelera o processo de sublimação. Ele acelera. Geralmente, não estou dizendo que em todos os casos, mas geralmente depois de uma grande dor, a pessoa se mostra bem diferente. Em grande parte dos casos, depois de um grande sofrimento, a pessoa se mostra bem diferente. E há casos em que esse sofrimento tem que ser de uma vida inteira. Está tão incrustado o mal, o defeito, a problemática nossa, está tão incrustada na alma, que para removê-la tem que ser uma cirurgia muito delicada e profunda, que pode levar uma vida inteira para ser feita. O Dr. Bezerra de Menezes, ele diz numa obra
que nós temos que treinar as virtudes, ou aquela virtude que nós queremos conquistar, por uma vida inteira, para que numa outra encarnação aquela virtude seja inata. Então, a cirurgia para arrancar o tumor maligno, ou aquilo que é negativo, que está grudado na nossa alma, pode levar uma vida inteira. Então, às vezes, o sofrimento é um processo de uma vida toda, e não de um tempo. Às vezes, de um tempo. A pessoa passa por uma contrariedade, uma dificuldade, para despertar. Para despertar daqueles emaranhado de ideias negativas, de posturas negativas diante da vida. Né? Às vezes vem uma prova, e naquela prova, quando o espírito passa por aquela prova, ele emerge, reflete e muda. Né? Quando não muda, a vida vai fazendo tentativas. De repente, nós reencarnamos com uma problemática para toda a existência. O próprio Espírito pede para que ele venha numa condição onde ele não seja tão livre assim para dar vazão às suas más paixões. Ele pede um tempo para pensar. Então ele vem limitado, com uma condição muito pequena de relacionar-se com a vida e com tudo à sua volta. Às vezes fechado num casulo, num corpo que não pode lhe atender mais às necessidades momentâneas. O Chico uma vez recebeu uma pessoa, né, uma mãe que levava um filho todo deformado, já faltando vários membros, acho que era surdo, cego, e o médico havia dito que ia ter que tirar as pernas dele também. Ia ter que extirpar. E ela perguntou, mas por que, Chico? Porque mesmo nessa condição ele já estava planejando suicidar-se. Arrumar um jeito de suicidar-se. Então, a lei divina decidiu que agora é necessário que ele fique. Que ele permaneça na existência. Então, às vezes o Espírito pede, se eu tentar sair, me dê mais um problema. Então a gente pensa que é castigo, né? Onde está Deus que não vê aquela condição daquela pessoa? Onde está Deus que não vê aquele sofrimento? A gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior do que todo mundo, né? E como disse, nós colocamos numa palestra, nós derramamos as lágrimas injustas, lágrimas nada justas, que são mais frutos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do que da realidade dos problemas realmente. Então a gente acha, às vezes, aquilo, a pessoa já tem um problema, ainda vem mais outra dificuldade. Mas o Espírito, quando estava lá programando a sua vinda para cá, ele pediu a Deus, se eu for me desviar, ainda me dê mais um problema, me dê mais isso, me segura por aqui, me prende por ali, não me deixa fugir, não me deixa escapar. O próprio Espírito pede a sua problemática, a sua necessidade, que pode ser por um tempo ou por uma vida inteira. Depende da visão que ele tem durante a caminhada da vida que ele escolheu, dos sentimentos que ele precisa trabalhar. Então, uma vez completamente livre, com todas as decisões possíveis, nós malbaratamos as oportunidades de crescimento. Deixamos que as nossas paixões governem tranquilamente na nossa natureza. Fazemos tudo o que a gente acha que deve. Aí chega no mundo espiritual, completamente decepcionado consigo mesmo. Aqui nós nos decepcionamos com os outros. Me decepcionei com você. A gente fala de boca cheia, né? Estou decepcionado com você. A pior decepção é aquela que nós vamos ter com a gente mesmo quando chegar do outro lado. Não é as com os outros. Porque a vida do outro a ele pertence. E até mesmo os feitos dele contra mim é um problema dele, não é problema meu. Mas os meus feitos são problemas meus. O que eu faço é um problema meu. Que o mundo me execre, que o mundo não me aceite, que o mundo me coloque embaixo de uma pedra para me anular, porque não me aceita. Não tem problema nenhum. Mas toda atitude que eu tomar, toda ação que eu fizer, todo pensamento e todo sentimento é de responsabilidade minha. E é esse pensamento, esse sentimento, essa atitude que ao chegar no mundo espiritual vai me promover à tranquilidade ou me colocar no inferno de consequências íntimas que vão me angustiar. É quando então o espírito olha no espelho da consciência e se sente decepcionado com ele mesmo. Fala, que porcaria de vida que eu fiz. Olha o que eu aprontei. Puxa vida. Tanta coisa boa. Estava tudo certo e eu quis complicar. Queria coisas que eu não devia ter, eu já tinha demais, né? Às vezes a gente já tem tudo. Perde a oportunidade de ter uma vida simples, viver uma vida singela, viver uma vida junto às pessoas que nos amam, pessoas que a gente deve amar. Montar o lar, uma família, viver em torno de uma experiência que nesta vida é maravilhosa, que é a vida singela, a vida simples. E a gente já tem muito mais do que precisava. Todos nós temos mais do que a gente precisava.
E a nossa cabeça está sempre longe, querendo coisas mirabolantes, né? Gente, as coisas diferentes, elas vão acontecer naturalmente. Se você estiver na direção do seu trabalho, da sua vivência, tudo que for diferente, que tiver que acontecer, vai chegar até a tua vida. Trabalhe, se esforce e vai. Então aí o Espírito olha para o espelho da consciência e fala, meu Deus, perdi a oportunidade. Fiquei atrás das minhas ambições, das minhas paixões e perdi a minha oportunidade de viver o meu compromisso. Às vezes aquilo que a gente está fugindo é o que a gente necessita. Aquela vida que a gente não quer, que a gente quer fugir dela, é exatamente a vida que a gente precisa. E a gente acha que está faltando alguma coisa. Está faltando sim. Faltando a gente se centrar, né? E entender que se os convites da vida estão me indicando para lá, é porque o meu caminho é para lá. Agora, as minhas paixões, elas me seduzem e querem me levar para o outro lado. E aí, decepcionado, então o Espírito pede. Então tá bom. Então agora, para eu não me distrair, eu vou para a Terra, aprisionado em mim mesmo. Então são aquelas reencarnações onde a alma muitas vezes pede aquele corpo completamente disforme, totalmente voltado para si mesmo, onde o espírito não tem muita condição de ter um relacionamento mais ampliado com os demais. Pelo menos fisicamente, embora perceba espiritualmente. Depois de passar uma vida enclausurado, aí ele acorda do outro lado e fala, agora acho que eu domei um pouco os meus instintos. Agora eu vou de novo retomar o compromisso. Porque tarefa abandonada é tarefa adiada. Quando nós fugimos das responsabilidades aqui na Terra, adiamos ela para o futuro. E geralmente complicadas, né? Agravadas. Aí o Espírito pede então uma encarnação, onde ele possa agora colocar em prática os seus programas. E aí caminhar como um pássaro agora de asas livres, né? Muita gente acha que é livre e é prisioneiro. A paixão é uma prisão. É algo que prende as asas. Você pensa que está voando, nada mais está fazendo do que correndo, caminhando aqui no solo, de maneira rasteira. Voar é cumprir o compromisso da singeleza, da ternura, do amor, da bondade, da doçura. A vida passa muito rápido, a vida física. É um tempo muito rápido, que precisa ser vivido com toda a intensidade possível. E evitar, permitir distrair-se nesse caminho, né? Há muitas distrações, o mundo é cheio de distrações. As ilusões, as ambições da gente, elas podem levar a gente a enfrentarmos coisas desnecessárias, que não estavam no nosso programa. Não estava na nossa programação reencarnatória. Muitas das coisas que a gente enfrenta não estavam na nossa programação, foram escolhas, atendendo às nossas paixões, como a Joana fala no item anterior. Elas começam a governar a nossa vida. A nossa ambição é uma paixão violenta, que nos cega para o que é óbvio e nos estimula para aquilo que é sedutor, para aquilo que a gente acha que é grandioso, que é alguma coisa que vai me dar uma projeção, quando a maior projeção que nós podemos ter nessa vida é a projeção diante de si mesmo, da própria consciência, de ter superado os seus defeitos, os seus enganos, se tornado uma pessoa melhor, se tornado alguém mais amoroso, mais dócil, que é o que Jesus falou para a mulher quando ela achou que ele ia condená-la e ele disse, vá e não peques mais. Ou seja, você quer ser melhor? Controle-se, procure ser melhor. Né? Então a tarefa, ele não falou para ela assim, desvie-se dos homens, da luxúria. Não, vá você, minha filha, não peques mais. A tarefa é sua. Controle a sua vida, controle os seus pensamentos, controle os seus sentimentos. Verifique as atribuições que a vida te deu e viva-as intensamente, com todo carinho, com todo amor e todo respeito. E com certeza, ao deixar a existência, você vai ter muito orgulho de si mesmo, no bom sentido. Você vai estar muito alegre do outro lado, porque ao olhar para o espelho da consciência, vai dizer, eu fiz tudo o que eu podia para tornar a minha vida melhor. Porque a vida não é uma encarnação. A vida é eterna. Nós vamos prosseguir vivendo. E vamos carregar conosco no tempo tudo que nós estivemos construindo agora. Então nós vamos acordar no mundo espiritual felizes de termos progredido, de termos dado um bom destino à nossa vida. E já sabendo que quando voltar aqui teremos uma vida melhor. Teremos uma vida melhor. Por quê? Porque estaremos carregando no coração o progresso realizado. Um benefício que vai ser revertido em benefício de nós mesmos. E daqueles que estiverem conosco, é claro. É um benefício que é para nós, mas é também para aqueles que estiverem em nossa volta. Enfrentaremos os problemas com muito mais força, não vamos sentir mais o peso da vida como sentimos agora,
Às vezes o fardo que a gente coloca no chão hoje, amanhã a gente vai ter condição de carregar ele 3 vezes mais pesados, sem sentir o peso que nós sentimos desse pequenino fardo que agora nós estamos carregando, que a gente acha que é impossível carregar. A Terra, a existência é um tempo muito curto, muito pequeno, enquanto ficarmos aqui. Perdermos o foco existencial é depois termos que nós mesmos elaborarmos mecanismos de voltarmos para cá numa condição mais restrita, com menos oportunidades que possam fazer a gente se perder. Por isso diz o Kardec que é preciso fazer grandes esforços para domar as más tendências. As nossas paixões governam a gente. Se não tiver ambição, ninguém cresce na vida. Pensamento errado. Quem não cresce na vida é quem não tem ideal. Paixão não. A paixão ela é enceguecedora. Ela é um fogo que queima o espírito naquele momento, não lhe dando a oportunidade de pensar. O trabalho honesto, a vida digna, a vida de família, a vida de sociedade, a vida de amizade, a vida da afetividade, quando bem conduzida, nós iremos para onde Deus nos indicar. Fazendo todo o esforço que a gente puder dentro daquilo que a gente está fazendo, com toda certeza, a vida vai indicar sempre o caminho para onde a gente tem que ir. Quando não indica, é porque nós estamos na contramão. Mas eu estou fazendo tudo certo, mas está sentindo tudo errado. Quando eu não aceito uma coisa, eu não quero aquilo, embora esteja fazendo tudo certo, estou sentindo tudo errado. Então a vida não vai me promover a uma outra situação enquanto eu não resolver aqui dentro, não é aqui fora. Enquanto eu não trabalhar o meu sentimento, não adianta fazer só as coisas por fora. Isso funciona também no campo da caridade, na prática do bem. Quanta gente faz tarefas, mas não assimila o sentimento que a tarefa propõe. A pessoa está fazendo caridade, mas continua odiando, detestando, magoada, ferida. Não consegue compreender que precisa alterar os sentimentos. A vida ela só toma um caminho diferente quando nós resolvemos o problema dentro de nós. Quando nós compreendemos, quando nós aceitamos. Eu tenho um ideal de chegar a tal lugar. O idealista, ele faz o quê? Ele vai cumprindo tranquilamente as etapas da vida sem perder o foco. Conheci uma senhora de 70 anos. O marido tinha 80 e pouco. Ela era um doce de criatura e ele era um cão. Imagina uma pessoa terrível, de gênio animalesco. E ela veio numa entrevista pedir ajuda por uma neta. E ela fez um comentário, ela falou assim: todo mundo acha o meu marido uma pessoa desprezível, mas eu estou com ele há muitos anos. E eu ainda tenho como ideal viver uma vida com ele, tranquila, serena, onde ele respeite a minha família, onde ele respeite a nós todos. Eu tenho certeza que ele vai mudar. E eles acham que eu sofro com isso, e eu não sofro. Porque há mais de não sei quantos anos, ela falou o tempo lá, eu cuido dele. Eu gosto de cuidar dele. Porque eu sei que é ruim para ele ser assim. Ele não é feliz. Mas eu gosto dele, eu amo ele do mesmo jeito, do jeito que ele é. Eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir ter uma vida assim. Ele vai ficar melhor, ele vai ser melhor. Então ela tem como ideal de vida ainda viver uma vida tranquila e feliz com seu companheiro. Mas sem deixar de já viver isso agora, da parte dela. Porque ele não consegue fazer, mas ela consegue fazer a parte dela. E ela é feliz por isso, porque ela faz a parte dela. Ela consegue de si mesma dar o que ela pode. Agora ele, qualquer dia desse ele muda. Ou muda de lugar, né? Muda da terra para o mundo espiritual. Aí lá é aquele problema, né? É a vergonha que o espírito sente de si mesmo. Olha para o espelho e não quer olhar, né? Abaixa a cabeça e não quer olhar. O que eu fiz da minha vida, né? Fizeram tudo por mim. O único que não fez nada por mim mesmo fui eu. E isso é doloroso, né? E muitas vezes a rebeldia leva à revolta. E a revolta leva a gente a cumprir tarefas, mas não mudar sentimentos. Isso é terrível.
Tome muito cuidado com isso. Aqui nas atividades espirituais, muita gente não entende por que determinadas pessoas vão para uma tarefa e outro não vai. Ah, mas eu estou aqui há muito mais tempo. Pois é, meu filho, você cumpre tarefas, mas não mudou o teu sentimento ainda. E se nós podemos enganar uns aos outros, achando que nós estamos comprando Deus e a espiritualidade fazendo coisas, os espíritos conhecem os nossos sentimentos. E é por eles que a gente vai para cá ou para lá. Não é pelas tarefas que a gente resolve. Não é pelos problemas que a gente resolve no exterior. E é assim na vida também. Não funciona como eu já vi maridos e esposas complicadas, filhos complicados, falam, mas eu trabalho. É como se trabalhar fosse a única coisa que a pessoa tinha que fazer. Ah, eu trabalho, eu sustento essa casa. Ou seja, então todo mundo tem que me aceitar como eu sou. Trabalhar é um dever. Um dever que lhe assiste, não o outro. Então não casasse. Se você não quer, se você acha que é demais trabalhar para sustentar a sua família, por que você casou? Por que montou um lar? Por que criou uma família? É um dever seu sustentar a sua família. Isso não é fazendo mais do que o dever. Isso não é grandioso, não é uma coisa, nossa, que eu devo me orgulhar, né? Aqui eu posso ser o que eu quiser dentro dessa casa, porque eu que trabalho e sustento todo mundo. Ai, meu filho, você não montou um lar, você não criou uma família? É para isso. É para que você cuide da sua família, que você dê pelo menos o sustento material. Agora, devia estar dando outra coisa também, né? Que é a sua parte afetiva, emocional, que está faltando. Quanta gente acha que está fazendo muito, né? Na verdade, faço por mim mesmo, embora colabore com aqueles que estão comigo. Então, cuidado com a rebeldia, né? Que a rebeldia leva à revolta, e a revolta não promove a ninguém a lugar nenhum. Para que nós sejamos lapidados, é necessário que a gente diminua o nosso orgulho, para que a humildade possa começar a nascer. E a humildade não é a subserviência. Não é falar amém para tudo e fazer o que é errado para atender à vontade dos outros. Como há muitos anos atrás uma pessoa chegou para mim e queria me impor uma tarefa, numa outra posição espiritual que a gente estava, e eu disse, eu não faço isso. Você é orgulhoso. Eu disse, olha, provavelmente seja mesmo, não tenha dúvida disso, todos somos, eu também sou, eu não sou uma exceção da humanidade. Agora, você está dizendo que eu sou orgulhoso porque eu não estou fazendo o que você quer? É essa a sua avaliação, então. Você está dizendo que eu sou orgulhoso porque eu não estou fazendo o que você quer. Aí a pessoa parou. Quer dizer que se eu fizesse tudo o que você está me pedindo, eu seria a pessoa mais humilde desse mundo? Olha a incoerência, né? Eu falei, não, minha filha, eu não faço. Isso eu não faço. Isso não é. Humildade não é abaixar a cabeça, está no Evangelho, para que alguém chegue e coloque a canga para te subjugar. Humildade é você saber respeitar a vontade dos outros, o direito dos outros, agir com brandura, com doçura, com benevolência, mas não submetendo-se jamais àquilo que você entende que é indigno. Porque quem submete ao que é indigno não é humilde, é simplesmente conivente. Eu sou conivente com a situação, me submeto, porque é importante que eu fique bem com você. Então vou me submeter, embora sendo indigno que eu tenho que fazer. Isso está errado. Conivência. Conivência não é humildade. Humildade é saber posicionar-se corretamente sem ferir os outros. Sem impor a vontade, sem impor a própria personalidade. Isso é humildade. O resto é subserviência. O escravo é subserviente, porque ele não tem vontade. A vontade dele é a vontade do senhor dele. O senhor dele é que manda, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Isso é subserviência. Então, a humildade é o bom posicionamento, o seguro posicionamento diante da vida, respeitando inclusive os enganos dos outros. Olha, meu irmão, eu te respeito, mas não aceito o que você está fazendo. Mas te respeito. É o que o Chico falava. Eu tenho que dar aos outros o direito de serem o que quiserem ser, mas eu tenho que ser melhor. Então eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito eu compreendo que eu estou tentando melhorar. Né? Então confundem-se nesse mundo as coisas, né? A humildade e tal. Então, só realizar tarefas na vida não adianta, é preciso mudar o sentimento. E um dos sentimentos que nós temos que mudar é a vaidade, o orgulho. Temos que ter cuidado também com a influência perniciosa, às vezes até dos nossos amores, das pessoas que a gente ama, que têm paixões negativas e nos influenciam. Né? Nos influenciam. A pessoa tem uma visão horrível, negativa da vida,
E usando o afeto do outro e a submissão da outra pessoa, coloca suas ideias negativas. E a pessoa adota aquelas ideias, né? E está equivocada. Cada um responde por si mesmo. Diante da ignorância, o sofrimento aparece agressivo e brutal, gerando revolta e alucinação. Então, para o espírito que está iniciando o seu processo de lapidação, muitas vezes o sofrimento para ele é uma coisa brutal que ele não aceita e se revolta. Para que depois de muitas experiências, a dor lentamente vai ensinando a ele que o posicionamento dele diante da vida está equivocado. E somente aí ele consegue então ir tomando as proporções de si mesmo, compreendendo-se, aceitando-se e mudando. Né? Enquanto nós não identificarmos na nossa natureza, em nós mesmos, aquilo que a gente tem que mudar, a gente não vai mudar. Por isso que o Santo Agostinho fala, faça perguntas a você mesmo e não temais multiplicá-las. Pergunta, né? Faça perguntas. No começo não vem resposta nenhuma. Depois, com o tempo, você começa a ouvir os primeiros sinais que vêm do teu inconsciente dizendo, olha, você precisa mudar isso. Né? No início a gente rejeita, mas mesmo rejeitando, insista. Com o tempo a gente se acostuma. Ouvir uma identificação íntima não é fácil. Você é prepotente. Opa, eu deleto imediatamente. Tá bom. Na minha próxima meditação vai vir de novo. Você é prepotente. E vai. Chega uma hora que a palavra prepotente já soa mais amiga. Ela não é mais tão agressiva assim quanto as primeiras vezes que ela surgiu. E aí a gente faz o quê? Opa! Então, se eu sou prepotente, admita no campo das hipóteses primeiro, né? Bom, vamos supor que eu seja mesmo prepotente. Pergunte a você mesmo, o que eu deveria fazer para deixar de ser? Entendeu? Primeiro admita no campo das hipóteses, né? Já que a gente tem o orgulho, impede da gente enxergar, tá bom. Vamos supor que eu fosse lá, né? Bem longe assim, que eu fosse prepotente, como eu deveria agir para ser diferente? E as respostas também vão vir. As primeiras não vêm. Depois começam a vir as respostas. Começa a vir a resposta. Para a gente deixar de ser prepotente. E aí fala assim, bom, vamos supor então que eu fosse colocar em prática essas sugestões. Onde eu as colocaria? Aí você vai ficar apavorado. Porque vai aparecer um monte de lugares, de coisas, de pessoas onde a gente está agindo com prepotência. E aí falou, opa, nossa, o meu jeito de falar com aquela pessoa. Será que está errado mesmo? Aí, deixa lá. Pergunta de novo. Na próxima meditação você pergunte outra vez. Vai vir de novo a indicação e aparece aquela pessoa lá no meio. Fala, então realmente é. Como é que eu faço então? Experimente pedir por favor. Experimente agradecer o que você recebeu. Experimente pedir colaboração para as pessoas. Experimente colocar-se à disposição dos outros. Porque tem gente que acha que os outros só que tem que fazer para ele. Ele nunca está disponível para nada, né? Nunca cede. Experimente abrir mão da sua opinião para deixar a opinião de alguém prevalecer. Isso é terrível. Pessoas que têm domínio de grupos, de coisas, de algum grupamento que seja em qualquer campo, ou de trabalho, ou mesmo até na família, abrir mão da própria opinião para que a opinião do outro prevaleça é uma morte. Mas aqui eu sempre falei e fui atendido, agora eu tenho que atender, agora eu tenho que ceder. Pois é. Mas não é uma coisa muito racional, não tem problema. Se tiver errado, a gente aprende junto, consertamos, e aí você pode dar a sua opinião, porque aí não é prepotência. Aí você vai estar colaborando com o crescimento dos outros, deixando cada um passar pela sua experiência. E muitas vezes a gente quer impor, né? A gente quer impor, é a minha voz que manda, eu aqui mando então, como diz o Evangelho, eu aqui sou obedecido. E está escrito embaixo, e sou detestado. E sou detestado. Sou obedecido, mas sou detestado. Todo mundo me obedece, mas eu não cresço com isso. Não cresço com esse sentimento. Né? Então, ou seja, se você fizer perguntas a si mesmo, vai ouvir o que tem que ouvir. E com certeza, ao ouvir, virá também a sugestão do que fazer.
Admita no campo das hipóteses a princípio. Depois você vai tomando ciência delas e vai promovendo pequenas mudanças. Eu já fiz esse teste. O benefício é muito grande. Teve uma situação, um tempo que eu deixei rolar, né, como diz os meninos aí, deixei rolar, falei assim, nossa, vai ser um desastre, nossa, isso aqui não vai acabar bem. E deixei. E não é que acabou bem? A vida faz uma curva e a gente chega no mesmo lugar. Só gastamos um tempo maior, tivemos outras experiências, né, tem umas coisas que deu errada, mas no final deu tudo certo. Eu fiquei pensando, falei, gente, será que é tão importante, né, determinar as coisas que sejam feitas assim, dessa maneira? Ou deixar os outros aprenderem também? E muitas vezes abrir mão, né? Abrir mão do nosso pensamento, da nossa vontade, para que também a vontade dos outros prevaleça e eles também tenham oportunidade de aprender e de se expressar. Falei de um item só aqui, da prepotência, mas tem outros que vão aparecer na nossa reflexão que a gente pode estar prestando atenção nela. Porque quando eu faço isso, eu não preciso do buril da dor. Não preciso do buril da dor para mudar. Quando eu resolvo mudar por mim mesmo, posso sofrer alguns constrangimentos e até mesmo algumas dificuldades ou a dor moral. Porque quando a gente é contrariado, dá uma dorzinha lá dentro, né? Dá uma sensação ruim na alma. É a dor moral. Pode ser que eu enfrente essa, mas não vou enfrentar dor física, não vou enfrentar nenhum outro tipo de dificuldade. Porque mudança dói de qualquer jeito. Até ceder para que a vontade dos outros prevaleça, dói. É a dor moral. A dor de nunca ter admitido que fosse diferente, agora tem que ser diferente porque eu estou abrindo mão. Né? A nossa vaidade, ela é terrível, ela faz com que a nossa vontade tenha que prevalecer. Então é muito interessante esse pensamento, né? Então, o sofrimento diante da ignorância, né? Quando nós ignoramos o que a gente tem que ser e fazer, o sofrimento aparece então de maneira brutal, trazendo até revolta. À medida que aprimora a sensibilidade, o sofrimento faz então o quê? Uma mudança profunda, sutil, fomenta o progresso e a transformação interior. É só mudar o comportamento, mudar a nossa postura diante da vida, e alguma coisa começa a acontecer dentro da gente que vai tornando a gente diferente. Com o tempo a gente vai se suavizando mais, se sutilizando. Né? Agora, para a gente fazer tudo isso, Jesus deu um ensinamento muito sublime. Ele disse assim, tudo o que eu faço podeis fazer, se o desejares, ou se o quiseres. Então nós precisamos, se somos cristãos, utilizá-lo como modelo dessa transformação. O que ele pede de nós na hora do enfrentamento? Então tem uma pergunta clássica que a doutrina espírita faz, e outras religiões também faz, né? Que no momento em que você vai tomar a sua atitude, pergunte à sua consciência, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que ele faria aqui? Ele responderia a essa pessoa? Ele agrediria ela? Ele mostraria que ele é mais forte do que o outro? Tem gente que acha que tem dinheiro, o dinheiro pode comprar dignidade, respeito, ofende os outros, chega num lugar para comprar alguma coisa, humilha a pessoa que está atendendo, eu estou pagando, eu tenho dinheiro, eu posso, então você tem que me atender. Você tem que atender do jeito que eu quero. Tem gente que chega num lugar para comprar alguma coisa, mobiliza vários vendedores à disposição da pessoa, comprometendo todo o restante do atendimento para poder atender a vontade dele, porque ele pode pagar. Além de pagar, ainda compra a honra do outro, a dignidade do outro, dando um dinheiro para a pessoa atender ele bem. Quando, na verdade, a disposição de atender você bem é um problema de quem está te atendendo, não é seu. Você não tem que comprar ele para ele te atender bem. Você tem que dar dinheiro para ele atender você corretamente. Isso é um equívoco sobre-humano, próprio do prepotente, do orgulhoso, do vaidoso, da pessoa que não tem respeito por aqueles que estão à volta, porque acha que o dinheiro é uma virtude. Dinheiro não é virtude. Dinheiro é um artifício, é um mecanismo exterior que a vida nos empresta para a gente poder fazer alguma coisa. Mas o dinheiro não compra nada. Dinheiro não compra a posição espiritual, dinheiro não evolui a gente para nada, a não ser que eu utilize bem ele, né? A boa utilização do recurso material me dá uma condição melhor. Mas não é o dinheiro. Como Jesus faria então?
diante de um vendedor que te atende mal, diante de uma pessoa que passa por cima da sua vontade, que te desrespeita, como Jesus faria? O que ele faria se estivesse no meu lugar? Alguém que aceitou a cruz, sem responder a ninguém, sem ofender ninguém, não é alguém que reagiria como nós reagimos. Né? O vendedor te atende mal, vai lá reclamar com o patrão e ele perde o emprego. Mas ele mereceu, ele me atendeu mal. Tudo bem, que alguém faça isso é problema de quem fez, mas eu fazer isso, eu adquiro o quê? Um ônus. É o meu orgulho que faz com que eu não aceite que eu não possa ser atendido mal. Por que eu não posso ser atendido mal? Onde está escrito que eu não posso ser atendido mal? O que eu tenho de especial que diz que eu não posso ser ofendido? Uma vez Maria Dolores me perguntou isso. Eu estava numa situação lá, que eu estava indignado com um problema lá que nós estávamos passando com as pessoas. Aí ela me perguntou, mas por que você acha que você não pode ser ofendido? Nunca mais. Eu me arvorei contra nada, contra ninguém. Mas por que você acha que você não pode ser ofendido? Me fala, por quê? O que você tem a apresentar a seu favor que diz que você não pode ser ofendido? Como espírito eterno, nós somos almas altamente endividadas. Trazemos desmandos e desrespeitos muito graves do passado, que nós não mudamos ainda. Que estão diluídos no nosso comportamento de maneira discreta, mas que nos expõem ainda. O fato de eu estar me ofendendo mostra o quanto de mal que eu tenho em mim ainda. O quanto de enfermidade moral, o quanto de ignorância ainda existe em mim. O fato de eu me ofender. Porque o homem bom não se ofende. Jesus não se sentiu ofendido. Na hora da cruz ele fez o quê? Ainda pediu perdão por todo mundo. Falou, Pai, perdoa. Às vezes não sabe o que estão fazendo. Ele não se ofendeu. Bateram no rosto dele lá no Sinédrio e falaram, profetiza agora. Quem foi que te bateu? E ele permaneceu em silêncio. O problema não era dele, o problema era deles, não era dele. Então, como Jesus agiria diante da situação que eu estou enfrentando? Mas nós somos extremamente orgulhosos e vaidosos. A gente quer que as coisas sejam como nós gostaríamos. E como não é, a gente se rebela e se revolta. Geralmente se rebela e se revolta. Só que a revolta e a rebeldia, ela não promove ninguém a lugar algum. Já viram o exército quando o general pede para marcar passo? Fica todo mundo só mudando o pé de lugar, no mesmo lugar, sem sair do lugar? É aquilo lá que acontece com a gente quando a gente entra no campo da revolta e da rebeldia. Nós começamos a marcar passo. Não saímos do lugar. Não somos promovidos. E as nossas razões não têm razão nenhuma. A benfeitora também, numa das nossas reflexões de grupo, ela colocou uma vez que muitas vezes nós encontramos até pessoas que dão razão à nossa falta de razão. Nós não temos razão e encontramos quem dê razão à nossa falta de razão. Não, você está certo. Não pode deixar as pessoas fazerem com você o que você quiser, o que elas querem. Mas isso é um problema delas, não é um problema meu. Agora, fazer para os outros é um problema meu. É isso que eu tenho que prestar atenção. Porque tudo o que eu fizer vai concorrer para a minha melhoria, para a minha felicidade, ou não. Agora, o que os outros me fizerem é um problema deles. O que pensarem de mim, o que falarem contra mim, o que fizerem contra mim é um problema deles, não é um problema meu. Não é um problema de nenhum de nós. Nós vivemos voltado, fugindo de fazer sempre a autoanálise, tentando sempre analisar os outros. A gente foge de si mesmo, né? Buscando a análise de tudo que acontece à nossa volta, menos da gente mesmo. Menos da nossa própria natureza, dos nossos próprios sentimentos. Que é o que realmente para nós tem sentido, né? Mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, o ser embrutecido não sabe eleger aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca do atendimento a necessidades fisiológicas, em detrimento das emoções psicológicas, para a conquista do belo, do nobre e do bom. Nós preferimos ficar aqui, à margem daquilo que nos dá agora o brilho que nós queremos, né? Em detrimento das coisas verdadeiras, de renunciar àquilo que realmente é importante para nós, para a nossa felicidade. Nós preferimos aquilo que preenche mais os nossos sentidos. E nos perturbamos, porque uma pessoa que faz o que quer não é feliz. Só é feliz aquele que faz o que
Vou colocar em rosa, para vermos. Aquele que deve e não aquilo que quer. O que faz o que quer não é feliz, mas aquele que faz o que deve, este é feliz. E muitas vezes fazer o que deve é silenciar diante de uma ofensa, é compreender um posicionamento da vida naquele momento onde eu já fiz todos os meus esforços e não pode ser diferente. É compreender as pessoas do jeito que elas são. Se no momento, apesar de tudo, de toda a minha colaboração, elas não conseguem mudar do patamar onde estão. E lembrar que muitas das lágrimas também daqueles que estão à nossa volta são lágrimas de crocodilo. Lágrimas da sua rebeldia, lágrimas do orgulho, da vaidade, porque querem viver como querem viver. E depois, tendo consequências do que fazem, acabam também então chegando chorosos, né? Todos lacrimosos, reclamando da vida e das coisas, quando deveriam ter tomado um outro posicionamento. Então a nossa posição é a de sinceridade, de singeleza, não de cobrança, nem de acusação, mas de acolhimento. Tá bom, vem cá. Aí depois que passa aquele frisson, se puder, se tivermos condição, aconselhemos. Você deveria agir assim. E procurarmos então buscar em nós as disposições para essa mudança. Porque viver, como ela diz aqui, as sensações simplesmente é perturbar-se numa contínua busca das coisas apenas fisiológicas, das coisas que tocam, que dão benefícios aos nossos olhos, ao nosso corpo, vivendo sensações que na verdade vão nos perturbar por muito tempo. Então, temos que ter no nosso comportamento, fazermos aquilo que nós devemos e não aquilo que nós queremos, que é muito diferente. Sendo governado pelas nossas paixões, né? O que é importante para nós? O importante é tomarmos consciência de quem somos para mudar. Porque a mudança, então, promove em nós a tranquilidade íntima que nós precisamos. E lembrando que as emoções, elas são sempre o produto das nossas vivências. E elas podem ser superiores ou podem ser inferiores, dependendo da natureza de onde elas provêm. Uma natureza mais dócil, mais afetiva, mais amorosa, mais responsável, produz emoções mais conexas, mais luminosas, mesmo em meio a tempestades. O estertor que o homem experimenta no meio da tempestade, dos problemas que lhe assediam, provém da sua inabilidade ainda em lidar com os desafios que a vida lhe apresenta. A vida é cheia de desafios de crescimento e elas provêm de todos os lados. Onde estivermos, estaremos entre irmãos e são dos próprios irmãos os convites para o crescimento. Cada pessoa agirá e reagirá como pode, estimulando em nosso coração uma reflexão profunda. Contrariados, é momento de refletir. Iludidos, é momento de desiludir. Aflitos, é momento de buscar a serenidade. Há uma verdade em toda experiência a ser vivida. Uma única, a de aprender a amar. Mesmo nos grandes equívocos, é momento de aprender. Toda experiência na Terra demonstra uma realidade espiritual de quem a experimenta. E em retorno, temos que avaliar o comportamento para dar em outra oportunidade melhor procedimento. Que Jesus nos auxilie nesta necessária visão e revisão de nós mesmos para a melhoria. Que Ele esteja conosco, Ele que nos auxilia sempre a aprender a amar, possa ser o condutor de nossas emoções, que elas sejam sadias, elevadas, planificadas, e a felicidade se apresentará como um resultado de uma luta constante para nos melhorar. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
Graças a Deus.